E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Honda Bros 160, 5 pontos positivos e 5 pontos negativos dessa motoca aqui, ó, Bros 160. Atualmente eu tô com essa moto, né? Já faz mais ou menos um ano que eu tô com a Bros, com essa Bros 160. Eu já tive outras, já tive 125, a 150. Então assim, já faz um ano que eu tô com essa 160, rodei aí um pouco mais de 10 mil quilômetros com ela. É uma moto que eu uso no meu cotidiano, no dia a dia, pego rodovia, às vezes pego uma estradinha de chão. Então assim, é uma moto que realmente uso, né? Então as minhas opiniões que eu vou compartilhar aí nesse vídeo com vocês são realmente opiniões de proprietário, de quem está utilizando, de quem vive o dia a dia da moto, né? Não são opiniões que eu simplesmente peguei aí na internet e estou criando um vídeo para vocês, tá? Então, vamos lá para o que interessa. Eu vou começar aí pelas 5 coisas que eu acho mais interessante na Bros 160. Bora lá? Primeiro ponto, né? A versatilidade que essa moto tem. Primeiro, para quem olha assim, às vezes parece ser uma moto grande, né? Uma moto meio robusta e tal. Só que é uma moto extremamente leve, né? Parece às vezes que você está numa bicicleta de tão leve que ela é. Isso faz com que ela se torne uma moto extremamente versátil. Ou seja, ela vai muito bem na cidade, ela vai muito bem na rodovia e ela vai muito bem na terra, tá? É lógico que ela não vai atingir super velocidades numa rodovia, ela não vai pular morro na terra, porque ela não é uma moto tão potente. Mas para uma questão assim de utilização mesmo, de dia a dia, ela vai ser extremamente versátil. Você vai conseguir usar ela em todas essas funções, tá? Às vezes você pega uma Titan 160, dependendo da estrada de terra, de chão que você vai andar, se tiver muito buraco, muita erosão, você não vai ter a versatilidade que de repente você vai ter com uma Bros. Até dentro da cidade, né? Às vezes, assim, eu moro em São Paulo, utilizo ela em São Paulo. Às vezes cai um temporal, cai pedaço de árvore, de galho, a Bros sai passando por cima de tudo. Se não tivesse uma moto assim versátil, alta, com os pneus grandes, talvez eu não teria essa disponibilidade aí, né? Esse recurso que a moto me oferece. Então, em primeiro lugar, primeiro ponto positivo da Bros, na minha opinião, disparado, é a versatilidade. Você consegue utilizar essa moto em diversas situações. Segundo ponto, economia de combustível, né? Todo mundo já conhece esse motorzinho aqui, que é o mesmo motorzinho da Titan 160, tá? Essa moto, ela com a manutenção em ordem, você andando dentro do que ela foi projetado para você rodar, vai fazer aí, vai encostar nos 40 km por litro, tá? Então ela é muito econômica na gasolina. No álcool eu já não aconselho rodar, porque pelo menos no meu caso, com álcool eu não consegui fazer mais do que 30 nessa moto. Então realmente não compensa, né? Esse flex aqui acho que é só para dizer que tem mesmo. Se vocês conseguem médias melhores aí na moto de vocês, compartilha aí com a gente aí no campo de comentários desse vídeo, tá? Outro ponto que eu considero um ponto positivo dessa moto, terceiro ponto positivo, são esses caras aqui, sistema de freio a disco, tá? Se for comprar uma Bros, compre com sistema de freio a disco, preferencialmente nas duas rodas, tá? Isso não é uma questão estética, tá? É uma questão de segurança. Como essa moto ela é extremamente leve, esses dois freios a disco, na minha opinião, eles são um exagero, ou seja, faz com que você consiga andar de uma maneira muito mais agressiva com a moto, porque se você precisar parar numa situação de emergência, você vai conseguir parar, mesmo estando com garupa, né? Às vezes a gente tem alguma moto que quando você coloca um garupa, você praticamente fica sem freio. Como aqui no caso da Bros, ela conta com esses dois sistemas de alicate, né, de freio aí, numa situação de emergência, por mais que você esteja com a garupa, com certeza a moto vai parar, né? É lógico, eu aconselho vocês que não são acostumados a assistir alguns vídeos, né, que vai explicar como você utiliza corretamente esses freios, e você vai ver
a eficiência deles, a segurança que eles vão trazer se a sua moto estiver equipada com isso, especialmente a Bros, que é uma moto extremamente leve. Outro ponto positivo dessa moto é isso daqui, ó. Olha a altura do solo, né? Vou colocar minha mão aqui, ó. Olha a altura do solo. Ela é muito alta. Eu nunca cheguei a medir, mas vocês conseguem passar por cima de qualquer coisa nessa altura. Olha o curso da suspensão dessa moto. Olha a parte cromada da bengala. Olha o tanto que essa bengala consegue fazer curso. Olha a distância do paralama dianteiro para a roda. O tanto que vocês podem enfiar essa moto aí numa lama. É lógico, né? Esse aqui é um pneu que eu estou usando nela, um MT-60, que é o pneu que vem original nela, né? Embora eu já troquei, mas troquei pelo mesmo modelo. Mas se você colocar um pneu de cravo e morar numa região de sítio e tal, você não vai ter aquele problema que você teria, por exemplo, uma Titan 160 do barro travando a moto, né? A suspensão dela é extremamente alta, assim como a moto é extremamente alta. A mesma coisa é a traseira. Olha a altura da roda até encostar lá na rabeta traseira da moto. É muito alta. Qual é a vantagem disso daí? A vantagem é que se você é um piloto assim um pouquinho mais pesado e a garupa também é um pouco mais pesada e de repente você pode até estar carregando mais carga aqui, a moto nunca, eu já coloquei bastante peso, eu nunca vi esse pneu traseiro raspar na parte interna ali da roda. Então essa altura faz com que a moto, por mais que você coloque garupa ou carga, ela não vai bater o fundo, né? Como o pessoal costuma falar aí, ela não vai cepar. Lógico, né? Estando com o amortecedor em boas condições, né? Então isso, na minha opinião, aí é um quarto ponto positivo dessa moto. O quinto ponto positivo dessa moto vai realmente o crédito para essa marca, né? Que é a Honda, né? A Honda, ela, às vezes o pessoal critica que é monopólio, não sei o que, mas a Honda, ela tem a capacidade de fabricar motos muito boas. Então essa moto, ela não apresenta assim defeitos crônicos, tá? É lógico, utilizando a moto corretamente, com a manutenção adequada, ela não tem defeitos crônicos, por exemplo, igual tem uma CB300 que trinca cabeçote, outras motos que quebram quadro, não sei o que. Eu não escuto relatos de defeitos crônicos dessa moto. É uma moto que está entre as mais vendidas de toda a história das motos comercializadas no Brasil. Então você acha peça em tudo que é lugar, além do fato dela compartilhar peças de outras motos, tá? Isso aí é uma vantagem, né? Porque às vezes a gente pensa em trocar de marca, pegar modelos recentes, e geralmente a gente vai se arrepender quando vou procurar uma relação, não acho. Perdeu uma borrachinha daqui assim, nada a ver, uma borrachinha aqui, ó. Perdeu, preciso dessa aqui para uma moto que acabou de lançar, de uma marca diferente. Vai na concessionária, não tem. Vai procurar na internet, não tem. Vai procurar em todo lugar, não tem. Aí você tem que ficar o resto da vida com a pinça batendo porque não acha uma borrachinha dessa. Então, na minha opinião, quinto ponto positivo da Honda Bros é justamente isso. É a facilidade de achar peças, a rede de concessionárias, a facilidade de manutenção. E isso sim, hoje em dia, na minha opinião, tem que ser levado em consideração como ponto positivo. Tá muito difícil. Eu trabalho no ramo de motopeça, ramo de mecânica. É muito difícil achar peça de moto, principalmente novidade. Então isso, na minha opinião, é o quinto ponto positivo aí para a Bros. Agora vamos para os pontos negativos. Tem ponto negativo sim. Primeiro ponto negativo, na minha opinião, é esse carinha aqui, ó. Painelzinho, tá bem claro aqui, não sei se vai aparecer alguma coisa. Tá aí. Mas o painel da Honda Bros, na minha opinião, ele é um painel muito simples, tá? Se você pegar um painel aí da Crosser, você vai ver que ele tem conta-giro, tem indicador de marchas, tem um monte de recursos. Esse painel, ele não tem nada. Ele tem aqui o indicador de combustível, ele tem um relógio que é bem interessante, mas tudo bem.
tem a quilometragem parcial, quilometragem total e o velocímetro, mais nada, né? Eu acho assim que no mínimo um contador de giros, um indicador de marcha ele deveria ter, tá? Então o painel é simples demais, eles conseguiram deixar até mais simples do que o da Titan 160, tá? Segundo ponto positivo, ponto negativo dessa moto, né? O segundo ponto negativo tá aqui, ó, nesse cavalete lateral. Isso aqui eu acho que até hoje eu não entendi por que esse cavalete lateral não tem um sensor, né? Ou seja, se você for inexperiente, ou às vezes até na correria você esquecer, corre o risco de você engatar a moto com o cavalete lateral acionado, né? E você cair da moto, porque como ela não tem um sensor, ela não vai desligar, né? Você pega qualquer moto aí que tenha, acho que 99% das motos que funcionam com partida elétrica, ela tem um sensor no cavalete lateral. Então se você esquecer ou por engano engatar a primeira marcha, ela vai desligar. Aqui não, aqui ela vai dar um pulo, né? Então corre o risco de você cair. Isso, na minha opinião, é um ponto negativo, é economia besta. Deveriam ter corrigido isso daí, tá? Outro ponto é o barulho aqui da corrente, tá? Vocês vejam que ela tem essa saboneteirinha aqui, ó. Essa peça de borracha a gente costuma chamar de saboneteira, tá? Da minha moto ela tá boa. Tem uma outra saboneteira aqui também, essa rodaninha. Só que se a corrente ela tiver um pouquinho fora da regulagem, ela já começa a bater, tá? Então, inclusive, assim, às vezes eu costumo andar no dia a dia na cidade sozinho. Quando a minha esposa ela entra na garupa e altera, né? Como o amortecedor baixa, né? O amortecedor aqui da moto ele baixa quando o garupa vai sentar, né? Vai baixar. Então vai mudar a folga da corrente. Às vezes quando eu começo a levar a garupa, a corrente começa a bater. Porque essa saboneteira ela é muito curta e ela é muito simples, né? Ela é muito fininha, além de ser curta e fina. Então essa moto, ela quando você vai passando em buraco, ela vai fazer aqueles barulhos de a corrente batendo, plá, 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 fica parecendo moto velha. E é bem difícil você acertar isso, porque você tem que acertar uma regulagem de corrente que ela atenda você sozinho ou com garupa. Então isso aí é um terceiro ponto negativo na minha opinião. Esse barulho acontece aí. Não aconteceu só com essa Bros 160, acontecia na 125, na 150 que eu tive, mesmo barulho, tá? Se a de vocês fazem esse barulho aí, vocês conseguiram corrigir, comenta aí para ajudar o pessoal. Mas, para mim, é um terceiro defeito aí da moto. Vamos pro quarto defeito, que é esse cara aqui, ó, o banco, tá? O banco da Titan 160, além de ele ser um banco extremamente escorregadio, né, parece que... parece não, né? Nos modelos, essa daqui é uma 2015, foi uma das primeirinhas, mas nas mais novas eles colocaram uma capa antiderrapante, aí corrigiu isso daí. Porém o banco continua duro, tá? Tanto da 2015 como das outras, o banco é muito duro. Então se você vai utilizar a moto por horas e horas durante o dia, isso aí pode te incomodar, né? O banco ser muito duro. E é interessante que isso é uma coisa que eles, na minha opinião, foi assim uma regressão. Porque na 125, na 2015, né? Na 150, na 125, né? Nas 2015, 2014, 2013 para baixo, o banco era extremamente confortável, parecia um sofá. Dessa 160 o banco ficou mais duro, né? Mais duro e a capa bem mais lisa. Então, como é uma moto que às vezes vai usar no off-road, numa situação assim, né? Quando começa a entrar terra, sujeira, lama, fica mais liso ainda, tá? E o último ponto negativo dessa moto, na minha opinião, é esse carinha aqui, farol, tá? Eu não sei nem até que ponto hoje em dia é interessante a gente falar, deveria ser um farol a LED, né? Original de fábrica, né? Porque assim, eu vendo, igual eu falei durante o vídeo, eu trabalho com comércio de peças de moto na internet. E farol LED dessas motos que o pessoal tá lançando, de Crosser, de XRE, de não sei o que,
custa uma fortuna, mas uma fortuna. Acho que um farol LED de XRE, se eu não me engano, deve custar uns 5 mil reais numa concessionária, né? Então assim, tipo, custa 25% do valor da moto. Então eu nem questiono assim, ah não, o farol dessas motos tinha que ser a LED. Não sei nem se é interessante falar isso, porque se você sofrer uma queda, algum acidente, alguma coisa, vai ficar caro, né? Tem algumas marcas que já estão fabricando aí os paralelos e tal, mas não funciona igual ao original, tá? Então eu acho que pelo menos, nem que seja com essa lâmpada de lampião aí, as lâmpadas halogênia, mas pelo menos o farol ele tem que ter uma eficiência melhor, né? A Bros, ela, se você precisar numa situação tipo de rodovia, rodar à noite ou mesmo na cidade, esse farolzinho, na minha opinião, ele é muito ineficiente, tá? Então é isso daí, né? Esse foi o quinto ponto negativo da Honda Bros. Então vamos tentar lembrar aí Então só para finalizar aí, relembrando os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos da Bros. Pontos positivos, em ordem aí do que eu acho que é interessante: versatilidade, né? Posição de dirigir, ela rodar em estrada de asfalto, terra, rodovia. Consumo extremamente econômica, chega a 40 de gasolina, no álcool não vira, não passa de 30. Freios tem que ser a disco, nas duas rodas de preferência. O quarto ponto positivo aí, suspensão, né? Uma moto bem alta, suspensão amortece bem legal, segura toda a interferência de buraco. Manutenção simples, manutenção Honda, acha a peça até em padaria. Pontos negativos, em ordem do que eu considero aí, né, do mais pesado para o mais... Tá? Painel muito simples, né? Falta muita, poderia ser um painel com mais informações. Falta do sensorzinho aqui no cavalete lateral, pode causar acidente até para pilotos mais experientes. Corrente que bate, né? Aquela guia da corrente ali, isso aí é desde as primeiras NX, é o mesmo sisteminha, tanto é que é a mesma guia. O banco, que é bem desconfortável, além de ser duro, ele é liso, pode escorregar. E o farol, que não é nada eficiente, tá? Não sei se seria o caso de ter uma questão aí de um LED, mas pelo menos que funcionasse, que clareasse melhor. Valeu? Então aí são as minhas considerações sobre a Bros. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal. Ative aí os sininhos para as notificações de novos vídeos, né? Eu vou postar muito sobre esse tipo de conteúdo aí no canal. Compartilhe se tiver dúvidas, sugestões, alguns comentários, alguns outros pontos que vocês acham positivo ou negativo. Coloca aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Valeu e até a próxima!